Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento, obrigado. O negócio aqui tá bom. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nessa casa. Para mim é uma grande honra servir a Deus junto com vocês. Agradecer a Deus, a um casal de amigos, o presbítero Eduardo, missionária Adriana. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? É uma alegria poder rever vocês. Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, tá bom? Agradecendo vocês, eu agradeço a todos os irmãos que estão empenhados neste trabalho. Que Deus em Cristo abençoe esta casa, abençoe toda a liderança dessa igreja. Deus abençoe meu amigo, companheiro Ellison, está conosco aqui também para servir a Deus, adorar a Deus e glorificar a Deus juntos. Trago a paz da minha esposa, irmã Joyce, a toda a igreja. Nós moramos no interior de Presidente Prudente, como diz o mineiro, é logo ali, pertinho. Mas aprove Deus nos trazer essa casa, e eu creio que Deus continuará falando aos nossos corações. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Diga amém. Por gentileza, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8. Deixa eu abrir aqui, irmão, peraí. É tudo ao vivo, viu, irmãos? É assim mesmo, ao vivo é assim. Obrigado, viu? Não precisa não. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a sua mão, e tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente a sua lepra foi purificada. Meus irmãos, estamos diante de um dos textos, diante de uma das passagens mais belas, conhecidas da Bíblia. Para entendermos o capítulo 8 do Evangelho narrado por Mateus, a história deste leproso, precisamos fazer algumas considerações. É sabido por todos que o Novo Testamento dá início com seus 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É conhecido por todos que cada evangelista, ele traz a sua visão acerca do ministério de Jesus, acerca daquilo que Jesus fez, acerca daquilo que Jesus realizou. Cada evangelista tem a sua visão acerca do nascimento, da vida e ministério de nosso Jesus. O que me chama a atenção é que cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escreve para um grupo de pessoas diferente. Mateus, por exemplo, escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos.
Lucas escreve para os gregos e João é uma epístola universal. Isso daqui nós sabemos. Também o que deve ser notado e o que me chamou a atenção é que Mateus, ao escrever para os judeus, Mateus tem uma preocupação maior. A preocupação de Mateus é fazer com que os seus ouvintes, o seu público, entendam e chegam à conclusão que Jesus não era simplesmente um profeta, que Jesus não era um curandeiro, mas que Jesus era o próprio Filho de Deus, que Jesus era o Messias aguardado da nação de Israel, pois os judeus aguardavam ansiosamente pela vinda de seu Messias. Os judeus clamavam porque não aguentavam mais o jugo de Roma sobre eles. Então, Mateus, ao escrever para este grupo, Mateus queria que eles chegassem à conclusão que Jesus, o filho de Maria, o que foi batizado por João Batista, o que fez tantos milagres, o que morreu na cruz, não era simplesmente um profeta, mas ele era o próprio Messias, aquele a qual os profetas haviam pregado acerca dele. O que me chama a atenção é que Mateus, ao escrever para os judeus, do capítulo 1 do livro de Mateus ao capítulo de número 4, Mateus apresenta a pessoa do rei. Do capítulo de número 5 ao capítulo de número 7, Mateus esclarece os princípios desse rei. E do capítulo 8 ao capítulo 10, Mateus apresenta o poder que esse rei tem. Porque do capítulo 8 de Mateus ao capítulo de número 10, Mateus faz registro de cerca de 10 milagres que Jesus realizou. O que me chama a atenção é que ao longo da história da nação dos judeus, houve muitos falsos messias, até mesmo antes de Jesus vir, veio outros homens dizendo que era o Messias. Isso aconteceu muito na história de Israel, porém era a responsabilidade do Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, fazer investigação criteriosa a respeito desses falsos messias. É por isso que os grupos religiosos no tempo de Jesus, eles observavam os passos de Jesus de perto, porque eles queriam saber quem de fato Jesus era. Eles queriam ter certeza quem de fato Jesus era. Era por isso que os fariseus, os saduceus, os escribas, eles interrogavam Jesus, porque eles queriam pegar Jesus em alguma contradição a respeito da lei de Moisés, porque eles queriam saber se ele mesmo era o Messias. O que me chama a atenção é que o Warren Wiersbe vai dizer que a tradição rabínica dizia que curar um leproso era uma das tarefas do Messias. Os rabinos ensinavam que só o Messias tinha o poder de curar o leproso. O que me chama a atenção é que os rabinos estabeleceram critérios para identificar o Messias quando ele chegasse, e um desses critérios era a cura de um leproso. Pastor, por que a cura de um leproso? Não poderia ser um cego, não poderia ser um aleijado, não poderia estender as mãos e fazer com que alguém voltasse à vida. Mas por que um leproso? Por que havia essa tradição? Porque eles acreditavam que o Messias, que para ser o Messias deveria curar um leproso. Porque segundo Levítico capítulo 13 ao capítulo 14, percebemos que naquela época, na época de Jesus e no Antigo Testamento, existia uma das piores doenças daquela época. A pior doença não era a cegueira, a pior doença não era nascer paralítico, a pior doença era ser acometido de lepra. A Bíblia vai dizer no capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Levítico, que havia alguns sintomas dessa doença. Um dos sintomas mais conhecidos era uma mancha que aparecia na pele da pessoa. Isso era, diante da Bíblia, os homens que acordassem, ou mulheres, crianças, adolescentes, não sei, se eles acordassem com uma mancha sobre a sua pele, eles deveriam correr até o sacerdote. O sacerdote naquela época era responsável para dar o diagnóstico daquela doença. O sacerdote verificava. Se o sacerdote percebesse que em cima da mancha o pelo havia ficado branco e que a ferida estivesse mais profunda do que a pele, então o sacerdote dava um grito dizendo: está leproso.
estar leprosa. Se o sacerdote percebesse que era lepra, o sacerdote dava um grito dizendo: você está imundo, você está imunda. Era como se o sacerdote estivesse assinando um atestado de morte e dizendo: não existe, não há mais esperança para você, porque a lepra não existia prescrição médica para um leproso, não existia remédio para curar aquela doença, não existia nada que pudesse ser feito pelas mãos dos homens para curar o leproso. Se o homem perguntasse para o sacerdote: sacerdote, existe alguma coisa que eu possa fazer para eu ser curado? E o sacerdote respondia: não tem nada que eu possa fazer para resolver o seu problema. O sacerdote olhava para o moço e dizia: vá embora da cidade, não fique mais aqui. Se o homem perguntasse: sacerdote, eu posso voltar até a minha casa, dar o último abraço na minha esposa, dar o último abraço nos meus filhos? E o sacerdote dizia: não, você nunca mais vai poder voltar para casa, você nunca mais vai poder olhar nos olhos dos seus filhos, você nunca mais vai poder entrar dentro da sua casa. Então o homem rasgava suas vestes, cobria sua cabeça com cinza e saía da cidade em lágrimas. Aleluia. Se ele ainda tentasse perguntar ao sacerdote, dizendo: sacerdote, não há nada que eu possa fazer, e o sacerdote responderia: não, mas existe alguém que pode mudar a sua história, existe alguém que pode reverter o quadro da sua situação. E o homem certamente perguntaria: sacerdote, mas quem? O levita? E ele dizia: não. Alguma coisa que eu possa fazer? E o sacerdote dizia: não. Quem é que pode mudar a minha situação? E o sacerdote respondia: só aquele que está sentado no trono de glória. Só o Deus Todo-Poderoso tem poder para mudar a sua história. Só Deus tem o poder para reverter essa situação. Só Deus tem o poder de mudar a sua história. Só Deus tem o poder de dar um ponto final nesse teu choro, nessa tua angústia, nesse teu sofrimento. E eu já quero profetizar para alguém aqui dentro dessa casa. Talvez você esteja vivendo algum processo que para você é impossível, mas você veio na casa certa, você veio na hora certa. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu tenho o poder de mudar a sua história, eu tenho o poder de mudar a história da tua casa, da sua família, do teu casamento. Satanás decretou falência, mas aquele que está sentado no trono, ele tem o poder de mudar a sua história. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu creio que hoje é tarde de milagres. Hoje é tarde de Deus entrar na sua casa, mudar a história da sua família. Hoje eu profetizo que vai ter cura dentro da sua casa, vai ter cura dentro do teu lar nessa tarde, porque o Senhor dos Exércitos já está presente nessa casa e Ele está dizendo: eu tenho o poder de mudar a sua história. Há coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que a gente não consegue. A gente pode fazer o que quiser, mas tem coisas que só Deus tem o poder de fazer. Aquele homem ia embora da cidade em lágrimas, com uma certeza, a certeza de morte. Ele ia para um lugar afastado da cidade, talvez um leprosário, uma caverna. O que me chama a atenção é que Mateus capítulo de número 8 traz a história de um leproso. E eu aprendo algumas lições com esse leproso. Os 3 evangelhos sinóticos narram a história desse homem: Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, por ser médico e conhecia bem o que era uma lepra, Lucas vai dizer que este homem não era um leproso normal, não.
Lucas vai dizer que esse homem estava coberto de lepra. Esse homem estava no último estágio da sua doença. Sua carne já está apodrecida. Faltam membros do seu corpo. Lábios, orelhas estão todos deslacerados. Esse homem é uma carcaça humana andando pela rua. Lucas vai dizer que ele estava coberto daquela lepra. Se você nunca viu, pesquise o último estágio de um leproso. É horrível. É um estado irreconhecível. A Bíblia não diz, mas eu imagino que uma notícia chegou naquele leprosário, que um Jesus estava na cidade. Alguém estava pregando na cidade. Alguém estava fazendo milagres na cidade. Uma notícia chegou naquele leprosário, que alguém estava na cidade. A primeira lição que eu aprendo com esse leproso é que, apesar da circunstância, ele não desistiu. Ele acordou pela manhã cedo e alguém diz: para onde você vai? Ele diz: eu vou entrar na cidade. Alguém diz para ele: não adianta mais, o seu caso é irreversível, não tem o que fazer. Ele diz: mas eu vou lá na cidade. Alguém disse para você: para onde você vai? Você diz: eu vou lá naquela tarde da bênção. Alguém diz para você: não adianta mais, a circunstância veio e diz: não há mais o que fazer, não existe mais, não existe solução para o seu problema. Mas você saiu de casa, você chegou aqui nessa tarde, e eu tenho uma notícia para o teu coração. Hoje é tarde de milagres. Hoje é tarde de Deus mudar a sua história. Isso daqui não é jargão de pregador. Eu vim aqui com a mensagem de Deus para a tua alma, para te dizer: hoje Ele cura a tua alma. Hoje Ele te cura, hoje Ele te levanta, hoje Ele faz, porque Ele é Deus. Lebaracalassuri micalassaiu. Alguém disse: o que você vai fazer? Você está no último estágio, não adianta mais. Ele diz: mas eu vou. Deus te trouxe aqui para te dizer: não é hora de desistir. Não é hora de desistir. Não desista. Deus te trouxe aqui para te dizer: não desista. Não desista, porque está chegando o momento. Está chegando o momento, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar. Só Deus sabe como você chegou aqui nessa tarde. Só Deus sabe o que você enfrentou para chegar aqui nesse culto. Só Deus sabe quantas barreiras, só Deus sabe quantas coisas você tem enfrentado até aqui. Mas o Senhor está dizendo: vai valer a pena. Vai valer a pena as tuas lágrimas, o teu choro, a sua persistência. Deus está dizendo: não é hora de desistir, não é hora de parar. A tua casa está nas mãos de Deus. Quem manda na tua casa não é Satanás, quem manda na tua casa é Deus. Quem está no controle da sua casa é Deus. Quem está no controle da sua família é Deus. Levante a sua mão direita, que eu quero ser profeta nessa casa. Só quem acredita, levante a mão direita e segura para cima. Jesus está entrando na tua casa agora. Jesus está abrindo a porta para alguém aqui nessa tarde. Jesus está enviando a cura naquela casa. Uracalassuri micalabarachandaraio. Só quem acredita nisso, abra a boca para adorar a Ele nessa tarde. Porque enquanto você adora, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar.
Ribicataracel teremifadoremaracel etereva. Aleluias. Oi, me defai, o teremica. Eu estou sentindo Deus aqui nessa tarde. Tem milagre de Deus chegando para a tua casa nessa tarde. Tem milagre de Deus chegando para a tua família nessa tarde. Tem milagre chegando para a tua casa nessa tarde. Jesus está dizendo: eu entro lá, eu curo, eu faço, eu levanto, porque sou Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluias. Ele não desistiu. Ele diz: eu vou lá. E ele foi. Os 3 evangelhos sinóticos narram a história desse leproso. Mateus é o único a mostrar geograficamente aonde ele estava. E paz, meus senhores, ele estava no pé do monte. Eu não sei como ele chegou ali, mas ele chegou. Ele está no pé do monte. Jesus está lá em cima pregando o maior sermão da história. Um dos pais da igreja vai dizer que se a Bíblia fosse perdida, mas se fosse preservado só o sermão da montanha, já estava bom demais para nós. A maior pregação. Jesus está pregando e o leproso está no pé do monte. Eu não sei quanto tempo durou o sermão, mas ele está ouvindo. E aquelas palavras foram entrando dentro do coração do leproso. Eu não sei quanto tempo durou o sermão, mas ele entendeu quem é que estava em cima do monte. Jesus termina o sermão. Jesus termina o sermão e Jesus está descendo. Havia uma multidão, os fariseus, os discípulos, parte do sinédrio. Alguém dizendo, eu imagino um olhando para o outro dizendo: rapaz, eu acho que ele é o Messias. Nós nunca ouvimos alguém pregar que nem ele. Que mensagem. E alguém disse: não, não pode ser. Alguém pergunta: mas por quê? Porque para ser o Messias tem que curar um leproso. Jesus está descendo o monte. Não é à toa que Mateus vai registrar o primeiro milagre que Jesus realizou no livro de Mateus. Foi a cura de um leproso. Jesus está descendo. Alguém diz: rapaz, não pode ser. Para ser o Messias tem que curar um leproso. E Jesus está descendo o monte. O leproso está lá, só esperando o momento. Todo machucado, todo quebrado, mas ele está ali. Ninguém entende porque ele está ali, mas ele sabe porque ele está ali. Alguém não entende como é que você aguentou passar por tudo isso e ainda continua aqui. É porque você sabe quem é Ele. É porque você sabe o poder que Ele tem. Ninguém sabe como você aguentou, mas é porque você sabe quem Ele é. Você sabe o poder que Ele tem. Jesus desce. A segunda lição que eu aprendo com esse leproso é que ele entende aquilo que ninguém havia entendido. Porque a lei dizia para o leproso: se afaste, vá embora, não se aproxime de ninguém. Mas ele entendeu que Jesus era a graça. A lei dizia: vá embora, e a graça dizia: pode vir que eu mudo.
A lei dizia acabou, mas a graça dizia eu tenho poder para mudar a sua história. A lei dizia não tenho o que fazer, mas a graça dizia eu perdoo, eu curo, eu levanto, eu faço. Alguém diz não tenho o que fazer, mas a graça diz eu tenho poder para mudar a história. Eles trouxeram a mulher adúltera e disseram vai ter que morrer. Jesus disse não, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Eu sou a graça e tenho poder para mudar a história. Ele entende que Jesus é a graça. Ele se joga aos pés de Jesus. Ele se prostra. Lucas vai dizer que ele coloca a boca no chão e ele adora. Pastor, como que adora? Como é que consegue adorar? Uma situação que ele está. Pastor, como que pode? Porque ele sabia quem era Jesus. E ele se prostra com a boca no chão e ele adora. O caso dele é irreversível, mas ele adora. O problema que ele está enfrentando ninguém pode resolver, mas ele adora, porque ele sabe o poder que ele tem. Jesus fica em silêncio, você não vê nada, nenhuma atitude dele. Pela atitude do leproso, ele teria que ser morto. Pela lei de Moisés, ele vai ter que morrer. Ele tinha que morrer. Eu imagino todos pegando a pedra na mão, no último estágio da lepra. E alguém diz, chegou muito perto, vai ter que morrer. E ele não está nem aí. As pessoas estão falando, mas ele quer adorar. Ele quer prestar o culto dele a Jesus. O que me chama a atenção é a expressão, a palavra, o que ele diz para Jesus. Ele olha para Jesus e ele diz, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. O que me chama a atenção é que aqui não há um ponto de interrogação. Ele não está perguntando para Jesus se Jesus pode curar. Nós estamos falando de lepra, incurável. Ele não está perguntando, será que o Senhor pode me curar? É uma afirmação. Essa frase do leproso, ele reconhece duas coisas em Jesus. A primeira coisa que ele reconhece em Jesus é que Jesus é soberano, no sentido de que ele tem todo o poder. Quando ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele está confessando publicamente, está diante do Messias. Ele está olhando para a multidão, em outras palavras, para os discípulos, dizendo, vocês não sabem quem ele é, mas eu sei quem ele é. Vocês não sabem o poder que ele tem, mas eu sei o poder que ele tem. Vocês não sabem o que ele pode fazer, mas eu sei o que ele pode fazer. Jesus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, você sabe o poder que ele tem, você sabe o poder que ele tem, o que ele pode fazer. Será que você sabe? Será que você conhece o Deus que você serve? Ou será que você quer desistir? Ou será que você quer parar? Ou será que você quer jogar tudo para o alto? Mas Deus te trouxe aqui para dizer, eu tenho o poder de mudar a sua história. Quantos querem ser visitados por Ele nessa tarde? Quantos querem ser visitados por Ele nessa tarde? Levante as suas mãos, feche os seus olhos por alguns segundos. O Espírito de Deus está tocando em alguém aqui nessa tarde.
O Espírito de Deus está tocando em alma de alguém aqui nessa tarde. O Espírito de Deus está tocando em pessoas aqui nessa tarde. Eu já estou vendo algumas pessoas em lágrimas. É porque o Espírito de Deus está tocando nessa tarde. Jesus te trouxe aqui para curar a sua alma. Jesus te trouxe hoje aqui para curar feridas. Jesus te trouxe hoje aqui, sabe por quê? Porque Ele está dizendo: não é o fim, não acabou, a sua história não acaba aqui. Quem cuida dos teus filhos sou eu. Quem cuida da sua casa sou eu. Quem cuida dos seus projetos sou eu. Quem cuida da sua família sou eu. Só morre quando eu disser que morreu. Só termina quando eu disser que terminou. Só acaba quando eu disser que acabou. A última palavra. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Você pode dar um minuto de glória para Ele nessa tarde. Você pode abrir a boca para adorar Ele. Faz que nem a mulher pecadora. Quebra o cântaro, abre a boca. Recebe de Deus a cura nessa tarde. Recebe de Deus o toque nessa tarde. Recebe a visitação dEle agora. Ele baratarasi e baracatarasi e barebaras. Oremicatarase, toremicatarase. Uma presença de Deus tão gostosa aqui em nosso meio. Cadeias estão sendo quebradas aqui nessa tarde. Sepulturas estão sendo fechadas aqui nessa tarde. O céu que estava de bronze já se abriu nessa tarde. Há uma nuvem da presença dEle aqui nessa casa. Vai cair demônio. Vai cair por terra os demônios. A sua casa pertence a Deus. A sua família pertence a Deus. Jesus está tomando alguém aqui nessa tarde. Você pode receber de Deus aqui por alguns segundos. Ele me cantou remene fataracatarase. Jesus está curando alguém aqui nessa tarde. Jesus está curando alguém aqui nessa tarde. Jesus está tomando alguém pela mão direita e está dizendo: eu te levanto. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Alebacala chome terebicala céu eterimicala barachorevas. Aleluia. Ele se prostra. Ele se joga. Ele sabe quem Jesus é. E você sabe quem Ele é. Você sabe o poder que Ele tem. Uma palavra que Ele der hoje. Uma palavra que Ele der hoje, tudo volta ao seu lugar. Mas Ele está perguntando: você sabe quem é Ele? O leproso sabia quem era Ele. A primeira coisa que ele reconhece é que Jesus é soberano, no sentido de que Ele tem todo o poder. A segunda coisa que ele reconhece é a soberania da vontade de Cristo. Missionário Adriano, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Pastor, o que é isso? O que é reconhecer a soberania da vontade de Cristo? Esse leproso não é que nem nós. Não é. Ele não é que nem a geração que vivemos. Não. Ele não impõe. Ele não decreta. Ele não determina. Ele disse: se tu quiseres. Ele está dizendo para Jesus: se o Senhor não estender as suas mãos para mim,
eu vou morrer apedrejado, mas isso não muda aquilo que o Senhor é. Ele me cala, saiu. Ele estava dizendo: se o Senhor não me curar hoje, eu vou morrer apedrejado, mas eu morro te adorando, porque eu sei quem tu és. Ele está se submetendo humildemente, obedientemente à vontade de Cristo. Ele está dizendo: está nas suas mãos. Independentemente qual será a reação do Senhor, eu estou aqui te adorando. Ele não impõe, Ele não decreta, Ele não determina, mas Ele diz: se tu quiseres, o Senhor pode mudar a minha história hoje. A coisa mais difícil é a gente se submeter humildemente, obedientemente à vontade de Jesus. Só que o que me chama a atenção, aquele homem estava sentenciado à morte. Ele saiu de casa ou pro tudo ou pro nada. Ele saiu decidido. Só que a atitude dele causou 3 reações em Jesus. A nossa atitude causa reações em Jesus, em Deus. Você não sabia? Você sabia? A sua atitude causa reações nos céus. Você lembra de Ezequias? Claro que você lembra. O profeta diz: coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. O profeta desceu as escadas. O profeta foi até na parede, gritou, clamou. Aí Deus disse: profeta, volta lá, porque a atitude dele causou algumas reações em mim. A atitude do leproso causou 3 reações em Jesus. A primeira: Jesus se compadece. Jesus se compadeceu do leproso. Jesus se compadece. A atitude do leproso fez com que Jesus se compadecesse dele. A segunda reação é que Jesus responde. Sabe o que Jesus disse? Com tudo aquilo que ele fez, Jesus disse: eu quero. Jesus te trouxe aqui para dizer: eu quero. Mas você quer? A pergunta que não quer calar é essa: você quer? Você está disposto a fazer aquilo que o leproso fez? Quer receber de Deus o que você nunca recebeu? Faz aquilo que você nunca fez. Quer receber de Deus o que você nunca recebeu? Ore como você nunca orou. Quer receber de Deus o que você nunca recebeu? Faz aquilo, oferece como você nunca ofereceu um culto a Ele. Está doendo, está machucando, mas dá glória. Não murmura, não reclama, não blasfema, não. Adora a Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele, porque Ele é dono de tudo. Não é a gente que determina. O poder está na mão dele. Mas nós, como filhos, diga para alguém que está do seu lado: você é filho. Você tem acesso a Ele. Você tem acesso a Ele. Peça para Ele. Será, pastor, que eu consigo? Você consegue. Ele olha para o leproso e diz: eu quero. Aí, a terceira reação, eu caminho para o final, é que Jesus toca o leproso. Eu quero que você grave isso, repete comigo: Jesus, não, me ajude a pregar, diga: Jesus
tocou. Irmãos, o tocar aqui nos dá uma ideia de que Jesus tocou com o dedo, de que Jesus tocou com o dedo. Mas no original traz uma ideia diferente. No original, o tocar não é o mesmo que a gente acha que é. No original aqui é que Jesus abraçou esse leproso, estando no último estágio da sua doença. Isso me chama a atenção, porque Jesus poderia dizer: está curado, pode ir embora. Se levanta, está curado, resolveu o problema. Os leprosos que foram curados, os 10, não receberam abraço. Ele diz: está curado. O cego Bartimeu, ele diz: está curado. O homem que sofria há muitos anos no tanque de Betesda, ele disse: pega a sua cama, pode ir embora. Mas esse leproso aqui é um caso à parte, porque ele estava no último estágio da sua doença. E alguns vão dizer, alguns estudiosos vão afirmar, que do início até o final, até o estágio, o último estágio da doença da lepra, ela pode durar cerca de 20 anos. Você já parou para imaginar? A gente está vivendo em plena pandemia, e a gente sente isso, a falta do abraço. Como a gente queria acabar o culto e sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo, a gente não pode. Isso é que a gente só está em 2 anos. Imagine um homem, 20 anos, sem receber um único abraço. Quando Jesus abraça ele, Jesus não estava curando só o externo dele, mas Jesus estava abraçando a alma dele. Porque tem pessoas que precisam apenas de um abraço, mas Jesus te trouxe aqui porque Ele resolveu te abraçar nessa tarde. Só Deus sabe como você chegou, como você entrou, mas Ele te conhece. Quando Jesus abraça o leproso, Aaron Wisby, ele vai dizer que Jesus estava olhando para o leproso, estava dizendo: foi para isso que eu vim. Eu vim mesmo curar os leprosos. Eu vim fazer aquilo que ninguém conseguiria fazer, mas Ele fez. Jesus abraça aquele que ninguém abraçaria. Jesus perdoa aqueles que ninguém jamais perdoaria. Foi por isso que Jesus te escolheu. Tinha pessoas com currículos melhores do que eu, do que você, mas Ele resolveu escolher você. Tinha pessoas melhores, gabarito melhores, mas Ele decidiu escolher você. E Ele te trouxe aqui para dizer: esta lepra não vai te matar, este processo não vai te matar. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu tenho o poder de mudar a sua história. Eu tenho o poder de mudar a história da sua casa. Se há alguém que acredita nisso, se coloque de pé, por gentileza. O moço do violão tá ali o profeta. Eu ainda tenho 7 minutos. E eu creio que Deus pode fazer aqui hoje. Vocês que estão pela internet, eu creio que Deus tem o poder de te curar hoje. Eu creio que Jesus tem poder de mudar a sua história hoje. Mas é você, é a sua atitude. Quem vai comover o céu aqui é você. Quem vai fazer, na verdade, Jesus se compadecer é você.
é a sua atitude. Eu não sei de que jeito você vai fazer, pastor, eu quero dobrar o joelho, eu quero orar, eu quero gritar, eu só consigo chorar, não sei o que você vai fazer, mas Deus está dizendo: é hoje que eu te convido, é hoje. Faz que nem aquela mulher fez, quebra o cântaro nos pés dele nessa tarde, grita, ora, pois eu creio que Deus pode curar você aqui hoje. Você veio aqui buscar a cura para alguém, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para fazer nessa tarde. Eu quero que você feche os olhos comigo, e eu quero que você clame a Ele. Eu quero te dar 2 minutos, e eu peço para o jovem louvar a Deus com um hino aqui nessa tarde. Mas antes eu quero 2 minutos que você ore comigo agora. Ele tem poder para mudar a tua história nessa tarde. Ele tem poder para mudar a sua história nessa tarde. Eu quero que você ore, eu quero que você clame, eu quero que você peça. Ele quer fazer, mas Ele está dizendo: você quer? Eu estou esperando uma atitude sua nessa tarde. Grite, faz que nem o cego Bartimeu, grita até ele ouvir. Faça como a mulher, grite aos pés dele, clame a Ele, porque Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para fazer milagres. Aí na internet, eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da oração. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, nessa tarde. Ó Deus, eu quero lhe fazer um pedido nessa tarde, Senhor. Aonde estiver um coração contrito agora, Deus, Senhor, aonde estiver um enfermo agora, meu Pai, eu peço ao Senhor: cura ela agora, cure ele agora. Ele me dere me calaçaio. Eu ainda não estou ouvindo você clamar, eu ainda não estou ouvindo você clamar. Eu estou dizendo para você clamar, eu estou dizendo para você abrir a boca e clamar a Ele aqui agora. Cadeias estão sendo quebradas aqui nessa tarde, Ele está te curando aí agora. Recebe a cura de Deus nessa tarde, recebe o milagre de Deus nessa tarde, recebe o toque dele nessa tarde. Ele me calabaracatore me calabarachandarai, ele me taramatori me tere me calabarachondere me candarai. Quem é batizado no Espírito Santo, fala em línguas estranhas com ele nessa tarde. Quem não é batizado no Espírito Santo,